Graças a paz, queridos irmãos, iniciando agora a nossa escola bíblica dominical, embasada em 2 Tessalonicenses, parte 2, faremos a leitura do capítulo 3, mas antes disso, leremos aqui uma frase de introdução de Dwight Moody, que diz: "A Bíblia não nos foi dada para aumentar nosso conhecimento, mas para mudar nossas vidas." Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Faremos a leitura do capítulo 3 de 2 a Tessalonicenses. Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejam libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. O Senhor, porém, é fiel, ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Confiamos no Senhor, que vocês estão fazendo e continuarão a fazer o que ordenamos. O Senhor conduz o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança em Cristo. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, ordenamos que se afastem de todo irmão que vive desregradamente, não conforme o ensino que vocês receberam de nós. Pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos desregradamente quando estivemos entre vocês. Nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Ao contrário, trabalhamos arduamente e com fadiga dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vocês. Não porque não tivéssemos tal direito, mas para não nos tornássemos um modelo a ser imitado por vocês. Quando ainda estávamos com vocês, ordenamos: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Pois ouvimos que alguns de vocês estão vivendo desregradamente, não trabalham, mas se intrometem na vida alheia. Às tais pessoas, ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Fiquem de olho em quem desobedecer às instruções escritas nessa carta, e não se associe com ele, para que se sinta envergonhado. Contudo, não o considerem inimigo, mas chamem a atenção dele como irmão. Ao próprio Senhor da paz, dê a vocês a paz de todas as formas, em todo o tempo. O Senhor esteja com todos vocês. Eu, Paulo, escrevo essa saudação de próprio punho, a qual é um sinal em todas as minhas cartas. É dessa forma que escrevo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Sempre tenham em mente que os Tessalonicenses eram novos convertidos. Chegamos à conclusão da segunda carta a eles, enviada por Paulo e sua equipe. Após corrigir alguns equívocos doutrinários de grande importância, o assunto é direcionado para questões de ordem prática. Em todas as suas cartas, essa dinâmica teológica prática estará presente. Então, Paulo sempre nas suas cartas, sempre nas suas epístolas às igrejas, ele trata de corrigir esses equívocos, essas más interpretações de instruções anteriores que ele havia dado. Então ele trata de corrigir esses equívocos doutrinários em todas as suas cartas. Essa é uma característica. Paulo sempre está ali dando uma direção como bispo dessas igrejas, como apóstolo, para que a sã doutrina, a doutrina sarada, esteja entre eles, para que não haja ali uma prática incorreta daquilo que foi ensinado através daquilo que Deus inspirou Paulo a escrever como direção, como regra de fé e prática para
esses irmãos, para essas igrejas. Então, o primeiro ponto alto que a gente vai observar aqui no capítulo 3 de 2 Tessalonicenses é que Paulo pede oração. O versículo 1 e 2, ele está pedindo uma oração. Observe, ele já tinha orado por aqueles irmãos no início da epístola, lá no capítulo 1, versículo 11 e 12. E fazia isso continuamente. Então a gente observa Paulo sempre como também um intercessor pela sua igreja, como um intercessor pelos irmãos, em particular a cada um deles. Então aqui a gente já encontra um princípio de intercessão, de orar uns pelos outros, de batalhar no espírito uns pelos outros, aqui com o exemplo do apóstolo Paulo. Agora é ele quem solicita oração. Observe que ele tanto faz o papel de intercessor, como ele também tem a humildade de pedir intercessão. Charles Spurgeon tem uma frase que diz mais ou menos o seguinte, parafraseando ele, que o dia em que a igreja parar de orar por ele, que lhes façam o favor de o avisar, que nesse dia ele estará deixando o seu ministério. Ou seja, dependendo diretamente da intercessão da igreja para continuar o seu ministério e, em contrapartida, orando sempre pelo seu ministério e pelos irmãos. A gente observa aqui um cuidado mútuo entre líder e liderados, entre igreja e liderança. Então, é um princípio observado aqui na igreja de Tessalônica e o apóstolo Paulo. Esse pedido demonstra que a oração de um recém-nascido vale o mesmo que a oração de um conceituado apóstolo. Muitas pessoas pensam que a oração do pastor ou a oração de um crente mais antigo tem mais valor e mais poder do que a oração de um novo convertido, de um irmão que se converteu, por exemplo, ontem. E não é verdade. Não existe base bíblica para sustentar a teoria de que haja uma oração mais forte do que a outra, porque o poder da oração não está em quem a faz, mas em quem a responde. No caso, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então a gente vê essa relação e essa prática sendo aqui observada na carta de Paulo aos Tessalônicos. A gente observa aqui o apóstolo pedindo oração aos novos convertidos. O trono da graça, para onde as orações são dirigidas, não faz seleção de importância. Isso nos ensina de que todos nós podemos participar ativamente do avanço da obra de Deus no mundo. Amém? O véu está rasgado, o acesso é para todo aquele que nele crê. Então, o trono da graça que recebe as orações não faz distinção. É por isso que todo crente é um ministro, todo crente é um soldado, todo crente fiel, todo crente humildemente que se coloca numa postura de ensinável, ele tem capacidade de participar do avanço da obra de Deus no mundo. Paulo sabia o valor da intercessão. Ele constantemente solicita em suas cartas que os irmãos orem por ele. Talvez seja um grande segredo que muitos hoje não entendem. A intercessão dos outros. Louvado seja Deus pelo nosso ministério de intercessão com mulheres e irmãs tão fiéis. Paulo pede oração por ele lá em Romanos 15:30, lá em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 11, lá em Efésios 6, 18 e 19, em Filipenses capítulo 1, 19, em Colossenses 4, versículo 3. Confira aí na sua Bíblia. Estes pedidos são uma demonstração de sua consciência humilde e de dependência de Deus. Ele não confiava em sua capacidade, preparo e brilhantismo, embora ele tivesse essas características todas.
Sem o poder de Deus, nenhum ministério vai longe. Ou seja, a humildade do apóstolo demonstra a dependência que ele tinha de Deus. Então, sem o poder de Deus, nenhum ministério vai longe, por mais talentoso, capaz e competente que um homem ou uma mulher de Deus sejam. Sem o poder de Deus, nenhum ministério vai longe. Seu interesse não era pessoal, observe, mas no sentido de que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada. O porquê, o interesse de Paulo era na propagação da palavra e na glória de Deus. O apóstolo Paulo vivia em função de seu chamado e ministério. Nada valia mais para ele ou ocupava mais o espaço em seus pensamentos e projetos do que a salvação de almas, através da qual seu Senhor seria mais e mais glorificado. Paulo estava integralmente com seus pensamentos e o seu coração em função do seu ministério, ou seja, do seu serviço, daquilo que ele se dedicava, que era ali a salvação de almas, e a salvação de almas que traria glória para Deus. A obra de evangelização não avança sem oração. Evangelho significa boas novas, boas notícias. Então, a obra de espalhar as boas notícias do Evangelho que salva, que perdoa, que restaura, que dá uma nova vida, não avança sem oração. A oração é a maneira onde nós sinalizamos e nos colocamos numa postura de dependência de Deus, de que para que o poder para que haja transformação genuína seja derramado. Então, espalhar boas notícias sem oração é como espalhar fofoca. Não gera nada que seja transformador, mas muitas das vezes prejudicial. A constante oposição e ataques contra a mensagem e seus portadores. A fé não é de todos. Como ele havia dito no início da carta, nem todos obedecem ao Evangelho. Capítulo 1, versículo 8. A oração precisa preceder e acompanhar todo o trabalho de Deus. Então, onde deve-se orar? Quando deve-se orar na obra do Senhor? Antes, durante e depois. Ela é a base, ela é as paredes, ela representa o teto, a cobertura, o poder para que haja o mover vem da oração. Segundo ponto, a confiança no crescimento dos Tessalonicenses. Ciente da base onde foram edificados e da prática efetiva daqueles irmãos, Paulo podia desejar-lhe uma carreira ascendente com a graça de Deus. Corações conduzidos ao amor de Deus e à perseverança em Cristo. É tudo que um pai na fé espera para seus filhos. Então, Paulo tinha uma confiança no crescimento. Por mais que aqueles irmãos fossem novos convertidos, Paulo tinha uma plena confiança de que eles iriam crescer. Porque eles foram edificados em uma base forte, uma base na palavra. Então, Paulo podia então desejar que com a graça e a misericórdia de Deus, aqueles irmãos com o coração conduzido em amor, aquele coração perseverante em Jesus, eles iriam crescer. É tudo que um líder pode esperar para seus filhos, para seus discípulos. É o crescimento. Terceiro ponto, a correções de comportamento. Então aqui nós vamos tocar no discipulado. Muitas pessoas não gostam, não querem ser discipuladas, não gostam de ser corrigidas, não gostam de ser exortadas. Isso não é uma característica de um discípulo, de um verdadeiro discípulo. A palavra discípulo
ela significa aluno. Então, o aluno, ele, na condição de aprendiz, ele tem sempre a humildade e o coração posicionado para aprender. E aprender de um professor, alguém mais experiente. Então, sempre pronto a ouvir e tardio para falar, para que haja um crescimento e um relacionamento, então, de aprendizado. Então, Paulo está ali no capítulo 3, versículos 6 ao 13, fazendo correções, discipulando o comportamento daqueles irmãos e daquela igreja. Baseadas na errada interpretação a respeito da volta do Senhor, alguns irmãos não queriam mais trabalhar. Eles eram uma vergonha para o evangelho e não deveriam ser tolerados. Uma das contribuições históricas do cristianismo tem sido oferecer à humanidade profissionais da melhor qualidade, produtivos e honestos. Não se concebe um cristão verdadeiro vivendo ociosamente. A palavra diz no versículo 10 do capítulo 3, se alguém não quiser trabalhar também, não coma. Então Paulo era bastante radical, concernente a esse posicionamento de alguns irmãos que, interpretando de forma errônea a escritura, pararam de trabalhar e caíram no ócio de viverem à toa e não querendo trabalhar. Então Paulo dá uma exortação dizendo, quando estivemos no meio de vocês, nós trabalhamos para não ser peso para ninguém. Então Paulo diz, quem não quiser trabalhar, não trabalhe, mas também não coma. Os cristãos precisam dar um exemplo de pessoas honestas, trabalhadoras e justas. Um cristão abençoado nem sempre será um cristão rico, mas ele tem o dever de ser um trabalhador honesto, produtivo e dedicado. Paulo exorta a respeito dessa interpretação errada e desse comportamento de preguiça, podendo dizer assim. Pior do que não trabalhar é que alguns ainda aproveitavam o tempo livre para se meterem na vida alheia. Versículo 11 e 12, confira. Alguns irmãos estavam se intrometendo na vida dos outros. Isso te parece comum? Há um ditado que diz que mente vazia é a oficina do diabo. Então, pessoas à toa, pessoas sem ter o que fazer, pessoas que não trabalham, geralmente colocam a cadeira na porta da rua e vão se meter na vida dos outros. Isso aí é um grande problema que estava acontecendo também naquela igreja de Tessalônica. A falta de ocupação nunca produz coisa boa. A solução para eles era se submeterem à autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo e arrumarem o que fazer. Nosso Senhor foi, Ele mesmo, um exemplo de homem ocupado. Antes de se manifestar em seu ministério público, ele foi um carpinteiro. Marcos 6, 3. Os apóstolos estavam trabalhando quando foram chamados. Lembra dos pescadores? Lembra de Mateus? Lá na Mateus capítulo 4, 18, versículo 9 e 9. Todos estavam trabalhando. Deus não lida com os ociosos ou desocupados. Se quiser ser chamado por Deus para alguma coisa, arranje uma ocupação. Deus nunca vai chamar ninguém que esteja desocupado. Deus nunca vai chamar ninguém que esteja com tempo sobrando. Ah, isso aqui tem tempo sobrando, então eu chamo ele para o ministério. Não, Deus nunca fez assim e não é agora que ele vai começar a fazer. Porque o ministério, a vida cristã é feita de renúncia. Aquele que quiser vir após mim, aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então vai exigir renúncia. Paulo deu o exemplo abrindo mão do seu direito de ser sustentado por eles. Ele adotou o critério de trabalhar como fabricante de tendas. Confira a referência lá em Atos 18, versículo 3. Paulo era um fabricante de tendas. Toda vez que estava em um trabalho pioneiro para evitar criar barreira para o avanço do evangelho. Então Paulo tinha essa estratégia. Antes que as pessoas fossem falar mal dele como alguém que estivesse escorando
e sendo sustentado pelos irmãos, Paulo já se antecipava e trabalhava para que isso não fosse uma barreira para a pregação do evangelho, o avanço e a glória de Deus. Depois de criticar os que não querem trabalhar, o autor alerta para a necessidade de fazer o bem. Há necessidades legítimas a respeito das quais os cristãos precisam estar dispostos a contribuir. A generosidade é uma virtude amplamente recomendada no Evangelho de Cristo. Então, Paulo está falando aqui sobre a necessidade de cristãos fazerem o bem. Então, são algumas características que cristãos devem expressar: a disposição em contribuir, a generosidade, são virtudes recomendadas no Evangelho de Cristo. Quarto ponto, como tratar os dissidentes. Como tratar os dissidentes? Entre os membros daquela igreja tão amada do apóstolo Paulo, havia quem fosse insubordinado, rebelde, desobediente, não acatando a autoridade do seu líder. Esta é uma ocorrência comum entre os cristãos. A rebeldia à autoridade é absolutamente condenável e não pode ser tolerada. É algo de que se envergonhar, conquanto muitos parecem ter orgulho de agirem assim. Então Paulo vai ensinar como tratar os dissidentes da igreja, como tratar aqueles irmãos rebeldes, insubordinados, aqueles irmãos que não conseguem acatar e respeitar a autoridade do líder. Ele ressalta também que essa é uma postura totalmente condenável na Escritura e por Deus. É algo de muita vergonha, mas existe ainda hoje muitas pessoas que se orgulham de agirem assim. A orientação para não se associar aos rebeldes indica uma ação disciplinar da igreja, para evitar que outros fossem contaminados e também para dar ao faltoso uma oportunidade de pensar melhor e consertar sua vida nesse aspecto. Ele continua sendo um irmão, mas precisa rever seus conceitos e submeter-se à autoridade do corpo. Paulo está falando aqui e dando orientação a respeito de não se associar, no tocante a não pactuar, de não fazer as mesmas coisas. Paulo está indicando aqui uma disciplina dentro da igreja, para evitar que aquela prática da rebeldia fosse ali um fator contaminante para os demais irmãos. Aquele irmão, observe que não deixa de ser um irmão, mas ele passa ali a rever os seus conceitos e alinhar o seu coração à autoridade daquela igreja. E o quinto ponto são as despedidas, capítulo 3, versículo 16 e 18. Ter paz em todas as circunstâncias é algo maravilhoso demais para quem está passando por provas e tribulações. Como era o caso daqueles irmãos, Spurgeon disse: quero chamar particular atenção para as palavras do apóstolo aqui. Ele não diz que o Senhor da paz envie seu anjo para lhes dar paz. Seria uma grande misericórdia se ele o fizesse, e nós poderíamos nos alegrar com Jacó em Manaim, quando os anjos de Deus o encontraram. Ele nem mesmo diz que o Senhor da paz envie seu ministro para lhes dar paz. Se o fizesse, poderíamos ficar felizes como Abraão quando Melquisedeque o confortou com pão e vinho. Ele não disse que o Senhor da paz lhes dê a paz à mesa da comunhão, ou na leitura da palavra, ou em oração, ou em algum outro exercício espiritual. Mas ele diz que o Senhor da paz, ele mesmo, vos dê a paz. Como se somente ele, pessoalmente, pudesse dar paz. E como se a sua presença fosse o único meio de dar a paz divina que ele deseja. Lição do dia. Os Tessalonicenses receberam instruções muito simples para, através delas,
guiar em sua vida espiritual. O crescimento cristão não provém da discussão de assuntos complexos, nem de atitudes extremas, mas de atos simples como a intercessão, o trabalho dedicado, o amor de Deus e a constância em Cristo. Tenha cuidado para não aplicar o que aprende sobre a Bíblia à sua maneira, não é do seu jeito. O bom senso, muitas vezes, nos poupa de agirmos de uma maneira que venha envergonhar a nós mesmos ou ao Evangelho. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus. Bendito seja o Senhor Deus pela sua palavra. Que o Espírito Santo nos ajude a internalizar a Escritura, a escrevê-la na tábua dos nossos corações. Que Ele nos ajude a pôr em prática tudo aquilo que nós aprendemos por meio da sua santa palavra. A Bíblia é a palavra de Deus, viva e eficaz. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus ilumine o seu coração e que Ele aqueça a sua alma para a glória e louvor do nome dEle, em nome de Jesus. Amém.